Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sala de Espera Talks. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com vários ensinamentos práticos, então já aproveita, já pega um caderninho, né, já começa a anotar que vai ter muita coisa legal. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like até para poder ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Quem está aqui com a gente hoje é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito prazer estar aqui. Mais conhecida como professora Aline. Fale um pouco de você. Quem é Aline Vasconcelos? Eu sou gente que ama se comunicar. Eu sou uma pessoa que ama pessoas e que resolveu estudar pessoas por meio da comunicação. Sou mestra em comunicação aqui pela UFMA e desenvolvo meu trabalho em 3 vertentes, Vinícius. Eu mexo com a fala, com a maneira como você se comunica, se porta, e é o VC, a minha consultoria, Vasconcelos Consultoria, né? É a VC mais Talk, que aborda toda essa questão relacionada à fala e posicionamento, postura. Tem o VC mais Tech, eu falo com tecnologia, então eu sou especialista em comunicação para projetos de tecnologia, e o VC mais CI, que faz parte da minha pesquisa, CI de ciência. Eu ajudo pesquisadores e pesquisas a serem conhecidos e a conhecer melhor a comunicação. Essa sou eu. E para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, né? Eu sou sócio proprietário da Cupuaçu Digital. Nós somos uma agência especializada, né, em marketing para clínicas. Então esse canal ele surgiu justamente com a ideia de eu sentar com vários profissionais de diversas áreas para a gente trocar figurinhas e eu puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? De como a gente consegue desenvolver mais esse ambiente hospitalar, esse ambiente de consultório. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Ali se formou, fez o UFMA, depois fez mestrado na UFMA. Depois, muito tempo depois, né? Fiz com 42 anos. Esse tempo, né, que você se formou, começou a trabalhar, me fala um pouco dessa sua trilha, né, de até chegar no empreendedorismo, assim, tipo assim, cara, vou empreender. Vamos lá. Eu sempre amei comunicação em todos os sentidos. Então, se tu me dissesse, eu fui locutora da FM Esperança por 4 anos. A voz entrega. E trabalhei em TV, Garota do Tempo, dirigi Bom Dia Maranhão, por exemplo. E fiz toda a base da comunicação e da experiência. Impresso, revista, tudo. Digital, tudo eu tenho experiência. Isso foi a base, no início mesmo de carreira, eu passei por todos os lugares. Depois disso eu disse, opa, mas eu preciso me firmar num lugar que vai me dar um pouco mais de retorno. Eu não nasci numa família rica, eu preciso me firmar. E aí foi a comunicação organizacional, onde eu vi um lugar que podia me dar um retorno financeiro melhor. E como eu amo comunicação de todos os jeitos, e na institucional eu poderia ter todos os canais ali para trabalhar, e ainda teve um grande ganho que foi a publicidade, que eu aprendi um bocado nesses anos tantos de comunicação institucional, foi para onde eu segui. Aí fui fazer aquela pós da São Luís, antigona, lembra? Sim. 2006, não é bom nem dizer antes. Aí fiz de assessoria de imprensa, e estava na Esperança. Depois eu chefiei a FAPEMA, o núcleo de difusão científica da FAPEMA. Sempre tive esse braço na pesquisa e muita vontade de fazer um mestrado, doutorado, mas eu não tinha condições, porque na época só existia mestrado acadêmico. Como que eu ia parar de trabalhar para estudar? Embora fosse esse um desejo muito forte, mas eu não tinha condição financeira para isso. E aí eu continuei trabalhando, Aí veio a Equatorial, na época SEMAR. Passei 14 anos na Equatorial, foi uma grande escola, ainda na época de SEMAR. Mas dentro da Equatorial, tu trabalhava nessa área de comunicação? Sim, eu trabalhava com comunicação e marketing e fiz o job rotation. Passei por todas as áreas de comunicação, de evento, assessoria de imprensa, publicidade. Tinha contas de campanhas, tudo, eu trabalhei com tudo lá dentro. Por último, eu fiquei fascinada pelo ambiente digital e disse assim, vou estudar o digital. Comecei a estudar e me lançar lá dentro para querer fazer parte de alguma coisa. E na época, SEMAR ainda, eles tinham muito medo de investir em redes sociais, porque eles achavam que eles iam ser execrados, e de fato, iam ser. Mas isso faz parte do jogo, pior é não estar. Né? Sim. E aí comecei nas defesas. Na época, até hoje o presidente do grupo é Augusto Miranda. Ele só existia a SEMAR na época, então ele era diretor da SEMAR, chamava diretor.
E ele disse, tá bom. Fiz uma defesa, disse, quero defender para o Augusto Miranda. E fui-me embora. Sempre fui assim, desbravar. O que eu queria, eu ia lá e dava conta, mesmo que eu não soubesse tudo. E a gente nunca sabe mesmo. Uhum. Eu só quero uma oportunidade para vender meu peixe. E fiz, na época, para o Twitter. Eu fiz uma defesa para ele. Ele disse, tá bom, eu deixo a Semar ter uma conta no Twitter, que não tinha rede social nenhuma. Mas eu vou te pagar um curso. E aí a Semar me mandou para a BERJ, Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, lá em São Paulo. E eu fiz um curso com Shell Holtz, que é o social media, na época era da Shell Mundial, da Pepsi Mundial. Fiz esse curso, voltei de lá dizendo, aprendi algumas coisas, mas eu fui com tanta expectativa que eu achei que minha vida fosse mudar. Não. A gente aqui é bom, né? Às vezes a gente tem essa síndrome do impostor. Sim. Depois disso, ele ainda me cozinhou mais um pouquinho e deixou. Fizemos com sucesso. Poxa, saíamos na frente com as informações e tal, case massa. Eu disse, agora eu quero Facebook, que era o que estava bombando na época, 2013, 2014. Deixou, fez até um lançamento no Luzeiros do Facebook da Semar. Lá estou eu, né? Fazendo o lançamento. Depois disso, poxa, perderam o medo. Eu fiquei com a carteira do digital. E aí alguém, isso pula para 2017, 2018, alguém disse assim, vamos modernizar os canais digitais. Mas tem que ter alguém de comunicação na equipe multidisciplinar. Chama a Aline. Saí da comunicação e fui para uma equipe multidisciplinar de uma nova gerência que estava se criando, que era de transformação digital. Cara, foi massa. Participei do embrião de Clara. Então, todo o conversacional de Clara, quem fez fui eu. Um parêntese, Clara é assistente virtual do Equatorial. É isso? Que a gente Clara manda lá no WhatsApp, ela manda a conta. É a inteligência artificial. E aí eu era a voz, eu era a humana, né, ali, a voz humana, porque era museu, programador, pessoal de sistema e tarará. Pessoal do comercial, né, da área comercial do Grupo Equatorial. E antes da pandemia, alguém muito inteligente teve essa ideia e foi na hora certa. Porque veio a pandemia, quem salvou foi Clara. Para a turma que precisava se cadastrar com o NIS, para ter a conta paga. Lembra que o governo federal pagou a conta de pessoas de baixa renda? Então, gente, isso foi um boom de transformação digital e é um super case. E tenho muito orgulho de ter participado desse time, que amo até hoje, inclusive, né? Fiz parte do Avatar, construímos a persona de Clara. Então, nessa época, foi para mim um grande auge, assim, um grande divisor de águas. E eu me entendi que a comunicação dentro da tecnologia era um lugar que precisava ser ocupado. Esses caras sabem muito, eles são muito inteligentes, mas eles não sabem se comunicar. É verdade. E aí foi onde eu comecei a investir. Já estava há algum tempo, já passou pandemia e tarará, estava na turma de transformação digital. Foi quando eu recebi a proposta para ir para migrar, né, fazer outra migração de carreira. Fiz uma certificação internacional, que também foi a Equatorial que pagou. Então, a Equatorial tem um lugar assim, todo especial na minha vida, que eu ganhei a certificação internacional em gestão de mudanças organizacionais. Em todo lugar que se muda, é necessário mais do que tecnologia para haver mudança. É necessário que as pessoas queiram mudar. Então, eu tenho uma certificação internacional no lado humano das mudanças tecnológicas. Olha que específico. Legal. Muito específico. Ainda mais hoje em dia que o tempo todo está mudando. O tempo todo tudo muda, toda a tecnologia muda, mas é necessário que as pessoas queiram mudar, que as pessoas entendam que aquilo ali é importante para o processo. E eu sou especialista nisso também. E aí que veio essa outra proposta. Hoje eu estou na Positivo, de tecnologia, de computadores que todo mundo conhece, mas é o braço de consultoria da Positivo. Né? Meu principal cliente hoje é a Vale, Brasil, e, gente, isso mudou minha vida. Aí eu tenho uma pergunta. Pergunta. Porque tu falou sobre inovação e teve recentemente uma palestra que você estava, foi onde a gente se conheceu. Foi, né? é verdade. Que deu uma palestra sobre inovação muito Professora legal. Nilma. Exatamente, com o pessoal lá da UFMA. E aí veio uma pergunta muito interessante. Eu queria entender como tu viveu essa transição da implantação da Clara. Aí vem um negócio que depois eu vou trazer isso para o mundo das clínicas. Como é que foi a receptividade dos colaboradores ao ver que o call center iria sofrer ali um abalo porque ia chegar uma IA que ia fazer todo esse atendimento? Quando você fala dessa mudança organizacional, corporativa,
As pessoas, elas precisam querer, mas a gente também entende que a empresa, ela diz como é que vão ser as coisas, e aí se a gente quer, a gente fica, senão a gente sai, né? Então eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente, como isso foi um grande case, como é que foi trabalhar com essa equipe, com esses profissionais, né, e desenvolver eles, né, de deixar eles abertos a isso. Vinícius, toda mudança, pode doer o que eu vou dizer aqui, mas toda mudança, quando você vai precisar de um esforço maior por parte dos times para se adequarem ou se readequarem a uma nova realidade, que mudar dói, né? Sim. Pois é. Para dar certo, ela precisa começar de um jeito chamado top-down. É assim que a gente fala no ambiente corporativo. O que é o top-down? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ponto. Só começa assim. Ela é o tempo todo assim? Claro que não, né? A gente vai para a parte mais soft, mais fofinha, de conscientização, de explicar, de fazer o manual, como é que a pessoa vai passar por aquela mudança. A gente que trabalha com gestão de mudanças organizacionais trabalha nesse sentido. Mas ela só começa de verdade, as pessoas só levam a sério que vai ter que mudar quando vem de cima. Então, teve que ser assim lá também, né? Uhum. Top-down. Vai ser assim. E a partir de agora, aguardem os próximos, né, a cena dos próximos capítulos. E a gente fez essa gestão de maneira muito bem feita. Obviamente, naquelas camadas um pouco mais operacionais, há sim o burburinho, né? Poxa, e agora? Cabeças vão rolar e tarará. Nesse case em especial, a gente teve todo cuidado com a comunicação interna, inclusive, de dizer que não havia nenhuma intenção de despedir ninguém. Pelo contrário, a gente queria era otimizar aquela mão de obra e fazer com que ela fosse um pouco mais versátil. E foi exatamente isso que aconteceu. Óbvio. Houve também a compra de outras concessionárias nesse meio tempo e não foi necessário contratar ninguém novo. Então, as pessoas que estavam lá deram conta de atender. Por quê? Porque tinha uma IA fazendo todo o trabalho braçal. Sim. E aquelas pessoas, elas subiram um pouco mais de nível com um trabalho um pouco mais consultivo, digamos assim. E não foi de uma vez, essas coisas não acontecem de uma vez. Nós estamos falando de um transatlântico. Ele não muda de posição de uma hora para outra, né? Demora. Então, tem todo um processo por ondas, e aí vai se fazendo como manda o figurino. Tá? Não é rápido, não é imediato, principalmente eu ia falar igrejas, principalmente em empresas grandes, né? Então você que tem a clínica, que tem um hospital, que é de pequeno, de médio porte, isso deve e pode acontecer. Nós não estamos falando aqui de uma grande holding, mas isso pode e deve acontecer com vocês, é até muito mais fácil que isso aconteça. Você só precisa organizar os processos, saber o que é que você quer, escrever isso e treinar o seu pessoal. Isso faz toda a diferença. A gente está vivendo esse boom, né, das IAs, né, de atendimento, que facilita. Aqui na Cupuaçu a gente tem um trabalho onde a gente não implementa IA para os clientes, né, mas a gente faz um trabalho de treinamento com as secretárias, com o time de atendimento, mas isso é uma coisa que no curto espaço de tempo ele já domina, mas ele vai empestar e vai correr muito mais rápido, né? Mas mesmo assim o atendimento humano, principalmente quando a gente fala do high ticket, uma coisa equatorial que é um volume absurdo de pessoas, né? Mas quando, por exemplo, tem várias clínicas que a gente atende que elas são de high ticket e que o atendimento humano é o grande diferencial, né? Durante um tempo, o atendimento humano ele era só mais um, né? Então você se destacava por você ser bem educado, né? E dar aquela atenção devida. Começaram a usar os bots de atendimento, que às vezes você fica ali algum tempo e nada acontece. E a gente está voltando, a gente está tendo um retrocesso, entre aspas, nesse aspecto das pessoas gostarem de, cara, será que eu estou falando com uma pessoa mesmo? Será que eu estou sendo bem atendido? Será que vai ser rápido? Será que vão sanar todas as minhas dúvidas? Né? Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento e desenvolvimento isso dos nossos clientes. O que é importante, Vinícius, é deixar que o cliente escolha. É dizer para ele, olha, eu tenho esse atendimento aqui automatizado, se você preferir, tem gente que prefere, tá? Sim. Nem sempre eu prefiro, mas tem vezes que eu não quero falar com ninguém, eu só quero um número, digite acabou, não quero falar com ninguém. Mas depende do cliente. O grande lance para mim, grande virada de mentalidade deixe que o seu cliente escolha. E independente do canal para o qual ele optar, faça com que tenha o mínimo de fricção possível.
o mínimo de fricção possível. Se é com gente, eu quero ser atendido por gente. Desenhe o processo. E ainda que essa pessoa tenha liberdade de falar, de se expressar, tenha uma certa autonomia para resolver uma questão ou outra que não estava prevista, mas deixe tudo dentro de um frame, sabe? Sim. De um lugar. Script. Script, é isso. E se for no digital também, teste os links, teste tudo, para haver a menor possibilidade de fricção possível. Isso vai fazer com que o seu cliente saia do outro lado falando bem horrores de você, querendo voltar, indicando. Se a gente fala de high ticket, então, né, que normalmente o high ticket ele não aceita plano de saúde. É aqui, ó, é no Pix. É no Pix. É no Pix. Então, se o high ticket é assim, ele realmente precisa fazer jus ao que ele cobra. E oferecer algo exclusivo, bom, gostoso, que você saiba o nome da gerente da clínica e que ela diga assim, Aline, eu vi que você falou isso. Aconteceu comigo há pouco tempo. Inclusive, mandar um grande abraço aí pro pessoal lá de Dr. Coutinho, maravilhoso. E a gerente dele, a Cecília, é ótima. Ela, Aline, eu vi que você passou pelo atendimento e como eu sei, olha como ela falou comigo, como eu sei que você não tem tempo, que tal se a gente deixasse o teu retorno com o Dr. Fernando Coutinho para o início da manhã, porque aí ele te atende primeiro e você não depende de um ou outro paciente que se atrasar e faz aquele efeito dominó que independe do médico, né? O médico sabe que é isso, é o terror dos profissionais e da produtividade. Eu disse, gente, Cecília estava de olho no meu atendimento, que delícia! E aí, quero sim, pode botar para o início da manhã, que eu adoro. É isso, você tem que fazer jus ao investimento que o teu cliente está fazendo em ti. Perfeito. Como você é especialista em posicionamento de marca, em personal brand, eu queria que você falasse pra gente um pouco o que é esse personal brand, tá tão em alta, né, se falar de brand, contextualiza pra gente um pouco essa profissão, vamos dizer assim. Vamos lá, Vinícius. Personal branding, ao invés de falar o que é, que as pessoas se confundem muito, eu vou dizer o que não é. Não é autopromoção, não é marketing pessoal apenas, não é ser aquele chato da paróquia que só quer falar de si, que monopoliza as conversas em ambientes sociais, por exemplo. Personal branding é você ter noção do que você é e qual a sua missão de vida e onde isso se encaixa no seu ambiente profissional e agir de maneira estratégica conforme os seus objetivos e a sua meta. Isso é fazer gestão. Porque personal branding nada mais é do que a gestão da sua marca pessoal. Só que a sua marca pessoal ela tem que vir de algum lugar. E eu sempre pergunto para as pessoas, para os meus clientes, para os meus mentorados, o que é que te move? Qual é a tua missão pessoal? A partir dela, você, por exemplo, que é médico, você que tem a missão nobre de fazer parte de um processo de cura, fazer parte de um processo de melhora da saúde de outra pessoa, tem um propósito pessoal mais bonito que esse, não é verdade? Então pronto, é lá onde você vai beber e a partir disso você destrincha as especificidades e traça todo um planejamento de como você quer ser conhecido. Tem marketing pessoal envolvido? Tem, mas essa é a parte aparente da árvore. Personal branding é a gestão completa. Principalmente você se conhecer e saber em que tipo de fonte a sua raiz bebe. É isso que vai mover as outras pessoas em direção ao que você quer vender. Perfeito, entendi. Então isso tudo ajuda a gente a construir narrativas, né, tanto no consultório quando a gente vem para o digital também. E hoje a gente está vivendo o auge, né, do digital, é TikTok, é Instagram e todo mundo precisa aparecer. Eu tive até uma conversa recentemente com uma social media, onde a gente viu da importância, né, de você estar presente nas redes sociais, né? Quem não é visto não é lembrado. Então tem todas essas que não são mais falácias, isso é real, né? A gente tem que estar, as pessoas precisam enxergar a gente. E aí eu te trago uma pergunta. Beleza, eu sou um profissional e eu preciso aparecer, eu preciso cuidar dessa minha aparência. Eu preciso criar um personagem. Às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu sou tímido, as pessoas não vão me dar muita atenção. Então, como é que pode ser essa transição para o digital, principalmente para quem nunca fez isso, né?
e está enxergando essa necessidade. Então, como é que a gente pode construir essa ponte? Essa construção, ela pode e deve ser guiada por metodologia, né? Nós trabalhamos com metodologia de construção de persona. E aí tu falaste de personagem e parece, para quem ouve e não conhece muito bem as disciplinas, parece que é uma coisa meio fake. Mas não. A persona que a gente ajuda, tem toda uma metodologia para te ajudar a chegar lá, ela tem que ser a união de quem você de fato é, falei agora há pouco de raízes, né? A sua missão de vida, quem você é de verdade, a sua história, mas a eleição do que você quer mostrar. Porque nem tudo que a gente mostra, não é verdade? Uhum. Nem tudo é estratégico para mostrar naquele momento e para aquele tipo de público. Então é um mix entre quem de fato você é e aquele a quem você quer se projetar. Como eu quero ser conhecido, como eu quero me projetar no mercado, fazendo um mix bem justo, bem sincero, bem honesto. Dessas duas vertentes, eu consigo projetar, eu consigo ver um holograma, digamos assim, da minha persona. E aí eu corro atrás dela com estratégias. Eu quero ser conhecido, por exemplo, como uma clínica médica, um consultório médico, uma marca médica muito bem sucedida. Eu já cheguei onde eu quero chegar? Não. Então eu projeto. Eu projeto, mas eu não posso projetar tão distante da realidade, porque senão eu vou estar vendendo uma mentira. Eu tenho que projetar com base em quem de fato eu sou, em quem de fato é a minha história, pinço as melhores partes, óbvio, se eu edito, eu vou editar em meu favor e vou trazer isso para uma persona. E aí, a partir disso, eu crio as minhas metas e a maneira como eu estrategicamente quero me posicionar. O tempo que a gente tem vivido tem sido um tempo de muitas mudanças, né? E com todas as pessoas que eu sentei para conversar e que eu vou conversar daqui para frente, não tem como a gente ver o marco que foi a pandemia na nossa história, né? E ainda bem que algumas empresas estavam preparadas e tiveram menos impacto e outras estão correndo atrás agora. Até hoje. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem, principalmente para essas empresas e profissionais que ainda estão um pouco relutantes com essas mudanças que estão acontecendo. Você como profissional da área certificada, né? Por onde começar? Começa-se pela consciência. Vocês precisam estudar, gente. Vocês precisam ter consciência de que o mundo mudou e que a velocidade dessa mudança só acelera a cada dia. Então, conscientizem-se, façam uma pós, façam um curso rápido, um curso livre, procurem um mentor para isso, procurem o Vinícius, que é especialista, mas vocês precisam primeiro entender qual é o tamanho desse lugar. Uma vez que tenham tido consciência, vocês precisam fazer um plano de ação. Né? Um plano de ação bem estruturado, alguém, de novo, chama Vinícius, alguém que possa te ajudar nesse plano de ação e possa fazer o acompanhamento junto com você de como é que você vai fazer. Ah, vai mudar? Não, você não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, você nem precisa estar em todos os canais de atendimento digitais. Uhum. Se você tiver um e esse um funcionar, você já está na frente de uma leva enorme de concorrentes seus. Escolha um canal, eleja quais são as regras do jogo para que o teu cliente use esse canal e faça com que ele seja o canal mais maravilhoso do cliente entrar em contato com você, mais fácil, mais fluido, mais liso, assim, ó, sem fricção. Para mim, é esse ponto. Saiba onde é que você está entrando, escolha pelo menos um canal e faça dele o melhor canal de atendimento que você puder fazer para o seu cliente. Você não precisa estar no LinkedIn, Instagram, TikTok, WhatsApp, não precisa. Você precisa ter um que funcione. Ponto. Feito isso, aí depois o céu é o limite, porque o digital todo dia se inventa e se reinventa. É verdade. Aline, muito obrigado mesmo. Acho que o nosso bate-papo foi muito bacana. Eu comecei meio nervoso. Eu vou ser sincero, eu sempre fico nervoso antes de conversar com alguém, mas obrigado por você estar aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos seus ensinamentos. Qual é a sua rede social para a gente colocar aqui? Aline, no Instagram é @Aline12 Vasconcelos e no LinkedIn, Aline12 Vasconcelos. Aline12 Vasconcelos. Pronto. Aline, muito obrigado. Você que precisa de uma personal brand, você que está se sentindo ainda um pouco perdido, cara, como é que eu me posiciono? Como é que eu falo? Como é que eu tenho que me portar? Pense, nada é aleatório. Você veio da TV e eu achava engraçado que às vezes meus pais ficavam olhando aqueles reality shows na TV e diziam, pai, não acredita nisso, que isso, né, é televisão, é tudo roteirizado.
O digital ele é do mesmo jeito. Se a gente for parar para pensar, as pessoas que realmente crescem, que se desenvolvem, nada é aleatório, né? O jeito de falar, o jeito de se vestir, né? Como escreve, como se comunica, tudo isso é bem pensado e estudado. E se você não sabe, existem profissionais muito bem capacitados que te ajudam a imergir no seu eu para poder conseguir trazer um melhor produto, trazer uma melhor comunicação. Mais uma vez, Aline. Muito obrigada, gente. Obrigada. E o que precisar, nós estamos à disposição de vocês. O que eu faço sempre com um convidado, pede para eles seguirem meu canal. Gente, Vinícius é uma pessoa que me encantou desde a primeira palestra dele que eu ouvi. Então, vão lá, sigam o Vinícius nas redes sociais. Qual é o @ Vinícius? SN Vinícius. E aqui no YouTube, Sala de Espera Talks. Pois pronto, até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.